Oi pessoal, vamos aqui falar algumas coisas que espero que sejam interessantes sobre os deuses. Mais coisas, né? Mais um vídeo desses. Tem um cachorro latindo aqui na rua. Então, usando aquele livro do Walter Otto, Os Deuses da Grécia, já estamos terminando ele. Daqui a pouco, acho que só mais 2 vídeos a gente conclui ele. A gente fez uma leitura tentando aproveitá-lo ao máximo, porque é um livro que não é um livro que conta as histórias, né? Ele é interpretativo. Então ele faz a gente pensar sobre o Homero, né? Principalmente sobre o Homero, né? Ele foca muito na religião homérica, nos deuses olímpicos. Eu recomendo muito esse livro para você. Então, a ideia que tem nesse livro que eu quero trazer aqui hoje é sobre como quando se pensa nos deuses olímpicos, se diz assim: o Homero antropomorfizou os deuses. Ele deu aos deuses a forma dos homens, né? Tem até aquela anedota: se as formigas tivessem deuses, os deuses pareceriam com formigas? Então, os deuses olímpicos têm formas humanas. O Walter Otto vai falar que não é bem assim, né? Não é que a religião homérica ela antropomorfizou os deuses. Ela, na verdade, teomorfizou os homens. Ela atribuiu a divindade aos homens. Os deuses são a divindade que são os homens. Você vai me dizer: mas o homem, ele é... Como pode, né? Não é possível se o homem, ele... Pro grego antigo, ele é reconhecido, né, como mortal, como sujeito à decadência, como sujeito a insucessos nas coisas que ele faz, o homem como, inclusive, tendo essa condição, ele tendo que ser moderado, né? Não pode ser soberbo. E os deuses são, eles sim, imortais, perfeitos. E em relação aos homens, os deuses estão a um abismo de distância, um abismo para o alto, né, diria. Os deuses são celestes. Os deuses, então, inclusive, punem a soberba dos homens quando os homens pretendem se igualar a eles, né? Então, mas a ideia é o seguinte: os homens, eles são, na condição deles, em tudo que diz respeito à vida deles, a existência deles, né? Todas as formas de vida, incluindo a forma de vida do homem, né? A forma do homem, tudo isso é a casa dos deuses também. Os deuses, os deuses olímpicos, eles habitam o Olimpo, né? Habitam o éter, mas também habitam a Terra. A Terra é o lugar de origem deles, né? E é para onde eles retornam para atuar. Eles têm a morada no éter, mas eles surgiram
na Terra, na mesma Terra onde os homens surgiram, e eles atuam aqui no mesmo lugar onde os homens atuam. E os deuses, eles são a expressão dessa vida, incluindo a vida do homem, a expressão perfeita. Isso é um tremendo elogio que os gregos fazem aos homens, né? Então não é que os gregos atribuíram a forma humana aos deuses. Os homens atribuíram a divindade aos homens. Eles foram grandes observadores dos homens, dos sentimentos deles diante do momento de decisão. Veja o Odisseu, que é um homem muito arguto, é o homem da esperteza, é o homem que consegue sair de situações difíceis. Ele é amado por Atena, né? Atena o acha muito parecido com ela, porque Atena é a própria argúcia, né? Então, os deuses eles são as manifestações da vida do homem. Por exemplo, então, a esperteza diante dos momentos difíceis. Essa é a situação que requer a presença de uma Atena, por exemplo, né? Que é muito atraída pelo Odisseu, né? Que não consegue não acompanhá-lo, não ajudá-lo. E os deuses, eles não são... enfim, né? Então, você também tem... dá para falar de várias passagens do Homero em que você vê que os aspectos... diferentes aspectos dessa multiplicidade, né, que é a existência aqui no mundo, na vida, né, a existência daquilo que é vivo, como isso são as manifestações divinas. Por exemplo, um exemplo que o Walter Otto dá é quando o Paris precisa escolher. Ele vê a discórdia, jogou a maçã de ouro escrito para a mais bela, né? Aí o Paris vê aquela maçã, o Paris que estava destinado a trazer desgraça para Troia, enfim. Ele pegou aquela maçã para a mais bela. Ele tinha diante dele Atena, Hera e Afrodite. Atena, ela prometia sabedoria, Hera prometia honra perante os homens, Afrodite prometia atrair a mulher que ele quisesse. Ele escolheu Afrodite, que passou a defendê-lo. Mas ele passou a ser atacado. E Troia passou a ser atacada pelas outras duas deuses. Em nome da atração do Paris, do interesse do Paris, né, por ter Helena, ele condenou a Troia a faltar a ela sabedoria e a faltar a ela honra, né? Ou a ele, né? Ele condenou a ele. Por isso que ele não era sábio nem era honrado, mas era bonito, era atraente. Essa escolha que o homem faz, isso mostra o jogo, mostra o trânsito entre as deusas, né? Porque mostra o trânsito entre as diferentes virtudes.
uma não quer se sobrepor à outra. Os deuses, eles não concorrem entre si exclusivamente, mas eles concorrem nos dramas, né? Então nós vamos atacar Troia. Você, filho do rei de Troia, escolheu Afrodite, né? Não é que a Atena e Hera não querem a presença de Afrodite. Elas são adversárias, mas elas não querem que uma não esteja ali. Elas não querem ter uma atuação exclusiva. Assim como no nosso mundo, na nossa vida, a honra, a sabedoria e a atração sexual, né? Elas convivem. Tem uma que é a mais pronunciada e você perde as outras, né? Mas há convivência dessas virtudes no mundo, né? Cada deusa corresponde a uma virtude, mas o que o Walter Otto vai dizer é que o grego, Homero, né, na religião homérica, ele não tinha ideia de que os deuses formavam uma unidade, né? Justamente porque os deuses eram aspectos da realidade. Havia uma unidade na realidade, mas os deuses não eram pensados como uno, como sendo um deus, né? A realidade é um todo, é uma, mas os aspectos dela são múltiplos. Os gregos lidavam com as duas coisas, com um todo, que é uno, mas ele é composto da multiplicidade. Os deuses, que são os aspectos da existência. Totalmente diferente disso, vai ser o Deus judaico-cristão, que vai pretender ser uno e vai querer que os seus adoradores adorem só Ele e adorem Ele. Diferente do Deus olímpico, em que o Deus ele não queria ser adorado na pessoa dele. Ele queria estar presente nas situações. Ele não queria, o Deus olímpico não atendia ao homem fraco. Me ajuda, por favor. Ele dificilmente ia. Ele atendia ao homem que estava prestes a fazer alguma coisa que tinha a ver com o aspecto dele. Um homem vai fazer uma ação bélica, Ares aparecia para estar lá. Um homem estava dividido sobre o que fazer, estava em dúvida, aparecia Atena para esclarecer o que ele deveria fazer. Os deuses não atendiam o coitado, né? Diferente do Deus judaico-cristão, que ele vai ser o Deus dos fracos. Ele vai atender aqueles que se humilham. Mas ele também vai querer ser adorado exclusivamente. Diferente do Apolo, por exemplo, que ele fazia ele oferecia para os homens as previsões no oráculo de Delfos. E aí nesse oráculo apareciam homens estrangeiros e com outras religiões. Enfim, eu via de Apolo a previsão. Até faziam perguntas a ele sobre as pitonisas, né? Que eram as mulheres que ficavam em transe no oráculo, e elas recebiam Apolo, né? E os homens estrangeiros perguntavam a ele: mas o meu país, né, a gente tem um outro Deus, mas o que a gente faz, né?
diante de um ataque do inimigo tal, aquele estrangeiro escutava: você faça isso. Não escutava nada a respeito da, do culto dele a um outro Deus. Diferente do Deus judaico-cristão, que é ciumento. E outra coisa, Apolo, ele não pedia cultos, Atena não pedia cultos, Afrodite não pedia cultos a eles mesmos. Eles pediam culto à razão. Zeus não queria ser louvado como Zeus. Zeus queria que se pedisse a justiça. O Deus judaico-cristão, ele vai querer ser louvado por ele mesmo. Aí sim vai se formar a ideia de uno em Deus, e não o uno vai ser a totalidade. Os deuses, como eles fazem parte da vida do homem, e as palavras de Homero foram as únicas que puderam expressar isso. Expressar a vitalidade do homem divina e perfeita. A poesia homérica foi a única que pôde expressar isso. E esses poemas não falam nada de mistérios da realidade, coisas desconhecidas. Não falam que o homem caiu e se separou, né, do conhecimento daquilo que é, então ele precisa livrar-se dos pecados, né? Precisa se sentir culpado. Ele precisa mergulhar para o interior e resolver os próprios pecados, né? Para atingir Deus, né? Não. Os deuses olímpicos eles são aquilo que aparece para os homens. Não tem mistério. Eu fico pensando lá no Hesíodo, quando ele escuta as musas que falam o todo. Elas falam todo, elas falam e o todo se torna presente nas suas manifestações. Elas não falam sobre o todo. A linguagem das musas é diferente da linguagem dos homens. A linguagem das musas, ela presentifica. Elas dizem, podemos dizer mentiras símeis aos fatos, né? Símeis a verdades. Elas, então, estão dizendo que justamente que as falas delas fazem as coisas acontecerem, né? As falas delas não tem que representar, não tem uma função de representar, né, o que é. Elas não querem significar as coisas. As falas delas são as coisas. São mentiras, porque são falas, mas são símeis aos fatos, né? Elas são como o que é. Então não tem mistério. Diferente, de novo, do Deus judaico-cristão, né? Que tem que ser interpretado.
as manifestações dele precisam ser interpretadas. Então a gente está falando sobre aqui a relação entre os deuses e os homens, que é uma relação em que há um distanciamento pela diferença na essência. Os deuses são puros, né? Os homens são contingentes e por isso precisam ser prudentes, precisam não ser soberbos. O conhece-te a ti mesmo, que está no oráculo de Delfos, significa conhecer a natureza do homem e a distância entre ele e os deuses. Mas a perfeição que é os deuses é a perfeição da própria vida do homem. Eles não são, eles não querem que o homem busque alguma coisa que o tire da vida. Não, eu pretendo ir ao céu, eu pretendo não ir ao inferno. Eu pretendo me retirar procurar minha vontade, né? Não, os deuses não querem retirar o homem da vida. Os deuses querem que o homem viva de forma moderada, sem querer ser como os deuses. Isso significa fazer o que ele precisa fazer nos momentos em que a coragem é necessária, nos momentos em que uma decisão é necessária, em que ele precisa buscar esclarecimento. Os deuses, não é que eles são o conhecimento daquilo que é escondido, eles são a própria clareza daquilo que é. Quando na situação em que o homem se encontra, aparece um Deus para ele de forma humana, não é que é um Deus de forma humana, o Deus, a melhor forma que ele encontra é a humana. Ele está elogiando a forma humana. O homem ele tem um momento de clareza. Nunca a guerra parece ser tão clara quando um guerreiro está diante do Ares. Nunca uma necessidade de escolher o que é. Nunca uma escolha fica tão clara, tão óbvia para o homem quando ele está diante de Atena. Os deuses tornam claro a vida do homem, porque está aparecendo para ele aquele próprio aspecto da existência. A sabedoria está aparecendo para o homem. A ação bélica feroz está aparecendo para o homem. Ou a justiça está aparecendo para o homem. Os deuses são a clareza. Então, nessa relação entre os deuses e homens, os homens, diante dos deuses, eles estão diante da perfeição, mas que é eles mesmos, são as situações em que ele vive. Não que o homem vai ter que ser perfeito, vai ter que ser sobre-humano, mas é que o homem ele vai fazer algo que será perfeito, que vai ter um ótimo resultado. Ou então uma tragédia perfeita também, como a tragédia do Paris. Vamos ver aqui se dá para aproveitar mais. Como essa religião não está falando de um Deus que não faça parte do todo, né? Que o cria e que o cria externamente,
O homem não está em busca das engrenagens que movem o mundo secretamente, ele não sabe. Inclusive as engrenagens da alma dele que ele não sabe, que ele precisa conhecer para cuidar, para se elevar ao Criador. Não, o homem sabe como funciona o mundo, né? O grego sabe como funcionam as coisas, sabe como ele funciona. Tá, falta clareza para ele às vezes, muitas vezes, e por isso que os deuses aparecem para ele, para participar daquele momento dos grandes momentos, né, de ação, seja para decidir, seja para lutar. O que a gente pode pensar aqui é dessa relação entre os homens e os deuses e como os deuses são os homens nos, nos diferentes aspectos da vida deles. Eles são a perfeição que o homem é, que os homens são. Então a gente volta aqui no próximo vídeo, tá? Obrigado.